Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso seminário Sexualidade e Família. Estamos no segundo dia do nosso seminário, hoje sábado, dia 6 de março. Queremos acolher vocês de todo o Brasil e também que está fora do Brasil, que nos acompanham, as pessoas que estão participando conosco pelo chat. Nós vamos dar continuidade no módulo 2 por essa manhã, que é Jovem e Sexualidade. Lembrando que nós estamos lançando neste evento 2 livros pela editora Canção Nova. Nós estamos lançando o volume 2 do livro do Padre Rafael Solano, que é a série Senhor Não Tenho Ninguém, que nós lançamos no evento do ano passado. E esse ano, Toma Teu Leito e Anda. E também o livro Gerar Vida no Amor com Responsabilidade, da minha autoria. E você pode entrar no site loja.cançãonova.com e se você quiser adquirir, você pode adquirir também esse livro pelo nosso telefone 12 3186 2600. E a loja da Canção Nova vai ter um desconto para as pessoas que vão adquirir o livro durante o nosso evento, 10% de desconto. Então, ao entrar na loja, vai ter um cupom família, e lá você pode adquirir um dos 2 livros, ou os 2, como você preferir, tá ok? Você pode também se inscrever no nosso canal Centro de Formação Famílias Novas CN, que lá nós temos as formações desses 10 anos de aprofundamento sobre sexualidade, e também esse que nós estamos transmitindo. E vamos estar lá colocando todo o material para que nós possamos cada vez mais nos educarmos como pessoas a partir da sexualidade, para que possamos aumentar cada vez mais a nossa capacidade de amar e receber amor. E a nossa segunda conferência desse módulo 2 é sobre gênero, orientação sexual e união homossexual. Está conosco o Padre José Rafael Solano Duran, que é pós-doutor em Teologia Moral e que vai nos presentear com essa formação sobre este tema. Muito bem-vindo, Padre Rafael. Querida Bia, antes de mais nada, parabéns pelo lançamento do teu primeiro livro. Estava dando uma olhada nele. Ninguém melhor do que você e todo o pessoal do Centro Médico Padre Pio para falar do método Billings. Que coisa lindíssima. Ontem tive a oportunidade de ouvir a sua comunicação e fiquei muito, muito feliz, muito animado em ler o livro e continuar aprofundando em um presente que nós temos, que é o método natural Billings. Quero saudar a toda a galera jovem aí, todos os jovens, rapazes, moças, adolescentes, que nos estão acompanhando neste seminário, e quero saudar com afeto aos pais, aos formadores de opinião, aos psicólogos, a tantas pessoas que têm enviado através do chat durante este seminário diversas comunicações. Quero saudar aos palestrantes, meus colegas, minhas colegas. Que beleza podermos estar em diferentes lugares do Brasil para nos comunicar de uma forma tão particular como o estamos fazendo. Agradecer a toda a família Canção Nova e de modo especial àquele grupo Nota 10 que organizou e que está por trás das câmeras, que organiza o som, que ajuda, que faz síntese, enfim. E claro, quero dar um abraço não virtual e sim real a todas as pessoas homossexuais que nos acompanham neste seminário de vida e família, vida e sexualidade. Este bloco está dirigido especialmente a toda a população jovem e podemos dizer abertamente que o fenômeno juventude do século XXI deu uma girada quase que de 360 graus. Os jovens do século XX éramos uns, e os jovens do século XXI têm elementos completamente diferentes daqueles que nós tínhamos 30 anos atrás. Existe um pensador canadense sobre o qual eu vou me explanar em todo este momento da reflexão. E vou juntar o pensamento deste canadense ao pensamento de um grande jesuíta, que foi o meu mestre, o meu amigo, eu posso dizer, foi o meu pedagogo no ambiente da Universidade Gregoriana de Roma. Tenho um carinho muito grande por ele. Hoje ele encontra-se na casa do Pai, né?
trata-se do grande Bartolomé Cailli. Cailli é um psicólogo, psiquiatra, sacerdote, que trabalhou todo o embasamento da antropologia da pessoa homossexual, antropologia cristã e homossexualidade. E Bartolomeu Cailli tem uma experiência desde a clínica muito válida, e é tentar descobrir os diferentes matizes que a homossexualidade traz dentro do ambiente cultural e dentro do ambiente jovem. Esse é um elemento verdadeiramente relevante. Quando ele escreveu a sua obra em 1998, ele talvez não suspeitava que a partir do ano 2000 nós teríamos uma nova revolução do sexual, do sexuado e da sexualidade. Mas a obra de Cailli alcançou, graças ao trabalho dos seus discípulos, dos seus alunos, dos conhecedores desta área, alcançou um eco impressionantemente válido. Então nós temos ali 3 substantivos: gênero, orientação sexual e união homossexual. À luz de uma experiência belíssima que o Catecismo da Igreja nos oferece, entre os números 2357, 2358 e 2359, que você pode aprofundar depois do seminário lá na sua casa, na sua pastoral, a Igreja é capaz de dar um passo belíssimo. Essa antropologia da pessoa homossexual vai trazer consigo um verdadeiro enquadramento em 2 níveis que ajudam a compreender todo o movimento que a pessoa vive dentro de si. Primeira coisa que o Catecismo vai dizer com toda serenidade e tranquilidade: as pessoas homossexuais são, dentro do ambiente da comunidade eclesial, filhos e filhas de Deus. Então merecem a nossa consideração, o nosso respeito e a nossa aproximação. Em segundo lugar, a Igreja faz uma distinção entre pessoa homossexual, atos homossexuais e tendências homossexuais. Aqui nesta terminologia de tendências da homossexualidade, nós podemos discutir e podemos entrar em comunhão com toda a corrente psiquiátrica, psicológica do momento e, sobretudo, comportamental. Cailli diz que o termo gênero é um termo um tanto confuso na sociedade do século XXI. Por quê? Porque pelo fato de ser um substantivo, ele muitas vezes faz referência a diversas situações, a diversas realidades. Nós falamos em antropologia de gênero masculino e gênero feminino. Nós falamos na rádio e na TV de gêneros de comunicação. Nós falamos na industrialização de gêneros de marketing. Então, a experiência do termo gênero em si mesma leva consigo a diversas apreciações. Por isso, é muito importante que no elemento formativo da pessoa, naquela dimensão formativa do ser humano, nós cheguemos a um acordo dentro do qual o termo gênero possa ser substantivado, né? A antropologia cristã oferece na sua grandeza a significação do gênero. Volto a dizer aquilo que eu disse no comentário de ontem sobre os primeiros números do Catecismo, que são belíssimos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Aqui aparece o rosto do homem e o rosto da mulher. A masculinidade e a feminilidade. Essas realidades, quando são bem esclarecidas e trabalhadas a respeito, isso não é verdade. O que acontece é que na antropologia cristã, o gênero masculino e o gênero feminino brotam da grandeza da lei natural, de um Deus que nos faz, digo mais uma vez, a sua imagem e semelhança.
E essa participação como cooperadores e como construtores da obra criadora nos leva a ver essa perfeita distinção. Agora bem, teríamos que trabalhar, e isso seria motivo de um outro seminário, sobre a ideologia de gênero. Então, teríamos que analisar quais são as propostas que praticamente desde o início no qual alguém utilizou a expressão gender, alguém elaborou a expressão gender, gênero, dentro do marco ideológico. Isso não podemos analisá-lo na nossa comunicação, no nosso encontro desta manhã, porque exigiria de nós praticamente todo um final de semana. À luz desta situação, muitos ambientes educativos, muitos projetos educativos têm tentado ao máximo praticamente impor e muitas vezes dispor de algumas realidades humanas que me parecem, num certo sentido, algo excessivamente atrevido. Então, quando você impõe uma ideologia de gênero, você projeta um plano nacional de educação sustentado sobre uma visão ideológica. Você está sendo um pouco impositivo com uma tendência dominadora. Eu não posso abolir o masculino de um homem e eu não posso eliminar o feminino de uma mulher. Existe uma realidade ontológica que não pode ser divisa, que não pode ser totalmente eliminada. Muito pelo contrário, ela deve receber toda a possibilidade para que se desenvolva dentro de esses caracteres que lhe são próprios. Nós podemos falar, como falamos ontem, de elementos culturais valiosíssimos, mas não podemos dizer que a cultura se impõe. Da mesma forma, eu não posso passar por cima da lei natural, trazendo agora uma perspectiva de uma lei humana para orientar a sexualidade de alguém. O que eu posso, com toda certeza, é ajudar a que esse alguém possa viver plenamente a sua sexualidade. Nesse caso, se nos abre uma outra janela. Veja a primeira janela, dimensão sociocultural, socioambiental, né? E nisto faço um parêntese que para mim é fundamental ter que fazer este parêntese. Charles Taylor, um filósofo a quem admiro profundamente, canadense, a quem já citei em muitas das minhas obras, a sua obra mais forte é A Ética da Autenticidade. Até onde o termo gênero pode ser autenticamente utilizado no âmbito da sexualidade. Por isso eu dizia, cada um de nós, mas sobretudo quando eu digo nós, no ambiente formativo, eu como adulto, como professor, como presbítero, como pai de família, como vô, como tio, tia, como criador de opinião, quando estou no meio de um grupo de jovens, eu posso perfeitamente fazer, digamos assim, uma enquete, um levantamento que me leve a repensar e, por que não, que me leve também a estabelecer o critério que os jovens estão apresentando. O que eu não posso é direcionar à luz das minhas necessidades ou das minhas particulares formas de entender tudo o que uma população juvenil deve repetir. Eu falava com a Fabiana Zambuja em off antes da nossa apresentação sobre o fenômeno TikTok, né? O que é o fenômeno TikTok? Como fenômeno é maravilhoso. Em 60 segundos você tem a maior comunicação nunca antes vista. Eu até estou pensando em fazer um curso de TikTok, que acho verdadeiramente impressionante aprender isso. Eu posso dizer que é um meio de comunicação, sim. O que eu não posso afirmar é que eu vou direcionar toda a juventude neste momento para que só se comunique através do TikTok. Eu não posso violentar, nem muito menos eu posso impor. E é aquilo que muitas vezes a ideologia de gênero faz quando fala sobre a orientação sexual. Eu me pergunto, diante desta segunda janela que acabo de abrir, eu me pergunto como é possível
que um sistema educativo diga para uma criança de 5 anos que nasceu homem, que tem toda a estrutura masculina, que ele não é um homem. E que o processo educativo vai conduzi-lo para que ele seja mulher ou para que ele tenha comportamentos diversos àqueles que a lei natural lhe ofereceu. Aqui é onde eu digo que nós temos que entrar em diálogo com 3 ciências essenciais. A primeira, as ciências sociais. Nós não podemos continuar omitindo a grande revolução cultural e especialmente a grandeza que as ciências sociais trazem consigo. Em segundo lugar, a ciência psiquiátrica. A ajuda da psicologia é básica, para poder entender quais são os frentes, problemáticos ou não, que vamos enfrentar com a população da juventude, com os jovens que estão conosco. E em terceiro lugar, a antropologia. Eu não sei onde foi parar a visão antropológica da pessoa. Muitos de nós, às vezes, limitamos a pessoa a condicionamentos. E eu penso que é aqui onde verdadeiramente se abre o grande oceano do diálogo entre os diferentes métodos e o diálogo interdisciplinar das diferentes possibilidades para entender esse problema. Então, direcionar é uma coisa, impor um direcionamento é outra coisa completamente diferente. Vamos abrir uma terceira janela que me parece vital dentro da experiência que o nosso seminário está oferecendo. Uma mãe de família, um pai de família que dizem com toda doçura e ao mesmo tempo com tanta preocupação: como eu devo tratar um filho ou uma filha que com 14, 15 anos chega até mim e diz: eu sou homossexual? Qual deve ser a minha forma de encarar esta realidade? Talvez muitos de vocês não assistiram ontem à abertura que eu fiz sobre a belíssima carta do Papa Francisco e a belíssima carta de São João Paulo II, o primeiro, Amoris Laetitia, e depois a Familiaris Consortio. Mas, sobretudo, na Amoris Laetitia, a alegria do amor, o Papa Francisco retoma o tema da ternura. Esse é um primeiro passo de aproximação, para que você possa entender que tipo de diálogo você vai estabelecer com seu filho, com sua filha, com seu aluno, com seu enteado, com seu sobrinho, que vem no meio da puberdade ou na juventude adulta, ou muitas vezes na vida adulta, a dizer: olha, eu tenho um conflito de direcionamento do gênero. Eu me sinto muito mais assim do que deste lado, do que deste outro. Estou me sentindo em conflito. O primeiro passo de escuta deve estar carregado de ternura. Sem ela, vamos criar um bloqueio impressionante. Em segundo lugar, superado esse primeiro impacto que o pai e a mãe, sobretudo, vivem quando um filho ou uma filha afirmam que tem comportamentos sexualmente diferentes, o segundo passo me parece o mais belo de todos. E retomo aqui o pensamento de Kylie. Nós temos que partir de um princípio. E no diálogo, o princípio é tentar entender as causas. Que foi o que houve para chegar a essa definição? Houve uma tendência, há um desejo, há um comportamento que te deixa um tanto descontrolado, irritado, irritada, e você pensa que as coisas estão encaminhando-se para algo diferente. Nós temos que procurar essa causa. Precisamente uma das situações mais dolorosas hoje, quando se fala de homofobismo, é que muitas pessoas homofóbicas nunca se detiveram para analisar as causas. No século XVII, um filósofo que me é muito querido, chamado Blaise Pascal, escreveu uma coleção de pensamentos. E há um pensamento que tem uma relevância única. Evitaríamos inúmeros problemas e conflitos se antes de tomar algumas determinações, nós avaliássemos as causas.
os efeitos, com todo respeito, não adianta. Avaliar os efeitos não adianta. Temos que avaliar as causas. E essa experiência de diálogo com a juventude é aquela que nos deve levar a entender que é o que está acontecendo. Porque na primeira janela que abri, falei do fenômeno sociocultural. Na segunda janela que abri, falei da necessidade de uma antropologia integral que visa cada vez mais trazer na juventude a pergunta por si mesmos. Lembram que eu falei do TikTok? Pois bem, esse TikTok que é tão válido não é a única forma de entender a comunicação. E nesta terceira janela que estou abrindo, eu me coloco diante da realidade de uma família brasileira, colombiana, inglesa, de uma família que faz parte e está inserida dentro de uma comunidade eclesial, de uma família que também pode não participar de nenhuma religião, mas que quer entender cada vez mais o desenvolvimento dos seus filhos. Por isso, insisto sem nenhum tipo de temor, pais, não terceirizem a formação sexual dos seus filhos. São vocês os primeiros chamados, são vocês os primeiros indicados a tratar dos assuntos mais sublimes no processo formativo dos seus filhos. Ali está verdadeiramente a base deste diálogo que nós estamos tentando estabelecer. A juventude, muito mais do que um fenômeno, é uma realidade. A juventude, muito mais do que uma etapa, um momento, uma circunstância, é um processo que vai nos levando a descobrir o verdadeiro amadurecimento desta sexualidade. Um segundo elemento que acabo de tocar e que me parece vital dentro desse diálogo é a aproximação dessas causas. Como se avalia uma causa? Geralmente analisando a sua história. Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, diz que por trás de cada fenômeno há uma causa sustentável, quer dizer, de base, e há uma causa que não é tão determinante. Pode parecer, mas no fundo não é. E isso só podemos descobri-lo à luz da experiência do encontro com esse diálogo. Por isso, antes de você dizer para um jovem, bom, se você quiser ser assim, seja, antes de você utilizar a expressão orientação sexual, você e eu, como adultos, somos chamados a apresentar a grandeza da identidade sexual do masculino e do feminino. Precisamente em diálogos, em discussões, em formações, quando se trata o tema dessa ideologia de gênero, algo que deve ficar claro para nós cristãos é que o gênero masculino e o gênero feminino fazem parte da obra criadora do Senhor. Deus não se equivocou nos fazendo a uns homens e a outras mulheres. Não é um erro de base. Essa é a base sobre a qual se sustenta a possibilidade do nosso diálogo. Porque muitas vezes nós ficamos assim como acuados, pensando que ao falar do masculino e do feminino, nós vamos agredir, vamos atacar e quem sabe que tipo de problemas vamos criar. Não. Tive uma oportunidade lindíssima em 2019 de participar de uma semana da diversidade sexual. E ali, com tantas pessoas, com tantos irmãos e irmãs que expuseram os diferentes tipos de gêneros, ali, com serenidade e com tranquilidade, falei da riqueza da nossa antropologia cristã. Então, orientação sexual não é, em nenhum momento, negar que uns somos homens e outras são mulheres. Isso não pode ser negado, isso não pode ser abrogado e abolido. Uma quarta janela que nós estamos abrindo para os jovens hoje são as relações sexuais precoces. Para poder falar em união heterossexual ou união homossexual na juventude, nós temos que ver um precedente que para mim é um precedente
mais do que grave. Não quero ser profeta da desgraça, mas as relações precoces na infância e na adolescência não somente são graves, são destrutoras. Destrutoras. Muitos dos nossos adolescentes iniciam a sua vida sexual com fortes frustrações. Por exemplo, abusos, quer na infância ou na adolescência. E abusos que acontecem em casa. Imaginemos que você chega na sua casa, no seu ambiente familiar, e você perde o controle cada vez que chega, porque alguém dentro de casa vai te agredir na intimidade. Essa pessoa perde o rumo da sua própria decisão. Pode ser, muitas vezes, criador de fantasias, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não tem segurança em absolutamente nada. Se eu venho da rua e chego em casa e há mais perigo na minha casa que na rua, eu prefiro ficar na rua. Eu prefiro ficar na casa dos meus amigos. Eu prefiro ficar na universidade. Eu não quero me encontrar com os meus próximos. Então, ali há uma problemática muito séria. Em segundo lugar, digamos que não houve abusos. Digamos que não houve nenhum tipo de violação. Mas iniciou-se um relacionamento, uma paquera, como se diz em português, não? Eu gosto muito dessa expressão portuguesa, uma paquerinha, não? Alguns dizem, olha, eu paquerei, fiquei, não sei o quê, papapá, hein? Mas ali houve uma porta desnecessária. Houve a abertura de um relacionamento sexual desnecessário. Muitos adolescentes e muitos jovens que vêm falar comigo sobre isto sofrem profundamente. Por quê? Porque foram induzidos e incitados por colegas sem violação. Não estou falando de violação. É uma indução e uma concessão sobre este aplicativo. Não fica desse jeito. Vamos lá, todos nós fazemos isso. Sabe que fulano e fulana já fizeram? Eu fiz com eles e com elas. E às vezes, nessa onda do consenso terrível, que cada vez mais tenho pânico do consenso, porque o consenso não diz nada de verdade, nessa experiência da sexualidade, entra o jovem, entra a jovem e cria dentro de si uma perspectiva que não vai conduzir absolutamente a nada. No fundo, terminada essa relação da paquera, do namoro utilitarista, fica este sabor. Fui abusado e usado. Alguém em quem eu tinha as minhas expectativas, não? O amor romântico, por exemplo, não? O amor romântico que não é platônico, é romântico, é lindo. E na adolescência ele desabrocha de uma forma incrível. Se vem uma outra pessoa e me usurpa, me usa, imediatamente eu vou perder a conexão com esse amor romântico, que nasceu inocente, mas se tornou pervertido ou perverso. E há uma terceira fase, que é aquela que mais me dói. E por isso eu dizia, não é só grave. Não é só dizer grave, gravíssimo. Não. É verdadeiramente que estamos diante de uma destruição muito séria. Quando, na primeira juventude, a pessoa começa a descobrir que há relacionamentos sexuais de diferentes tipos, de diferentes tonalidades. Então, não é só a namorada, sino também com o colega, não? Hoje se escuta muito o termo trisal. Então, você vê 3 pessoas sustentando uma relação sexual e uma relação que não faz outra coisa a não ser eliminar a possibilidade da dignidade e do amor. Não quero afirmar, mas quero que nasça neste seminário de sexualidade e vida, de sexualidade e família, que nasça uma perspectiva para um futuro.
Já até comentei com a Fabiana Zambuja e com a equipe dela que seria muito importante que num futuro tratássemos sobre a infidelidade e o adultério desde a perspectiva não do sexual. Porque muitas pessoas pensam, nossa, fui traído na sexualidade e foi o pior que aconteceu na minha vida. Não, não. Antes disso, há uma infidelidade e um adultério à tua própria dignidade. Imaginemos-nos uma pessoa que entra num relacionamento a três e que posteriormente entra num conflito seríssimo porque a pessoa não é tripartita. As minhas relações não são seletivas ao ponto de que eu possa dizer é A, é B ou C. As minhas relações são conjuntas. E a conjugalidade me leva também a despertar em mim a experiência mais profunda e mais bela do meu próprio ser como homem e a uma mulher do seu próprio ser de mulher. Este elemento tem que ser aprofundado, sabem? E verdadeiramente, Bartolomé Cayley tem me iluminado muito. Uma pena que as suas obras não estão traduzidas ao português, é um escritor irlandês, naturalizado italiano, mas é um homem com uma capacidade muito boa para aprofundar este tema. E por último, chega a juventude adulta. Então as pessoas dizem assim, alguns jovens me dizem, Padre Rafa, estou morando com a minha namorada porque é muito mais em conta, a gente paga um apartamento juntos. Vale a pena pensar nisso, viu? Vale a pena repensar isso. Digo mais uma vez, não é porque você tem 30 anos que você pode morar com a sua namorada ou com o seu namorado. Da mesma forma, muitos jovens adultos me dizem e afirmam, olha, estou tendo uma relação homossexual com uma pessoa para experimentar. O que o senhor pensa disso? Então eu sempre digo, olha, a vida adulta vai nos dando a capacidade de entender que alguns erros da nossa adolescência e da nossa juventude podem nos causar sérias dificuldades num futuro. Que é o que eu tento anunciar com tudo isto? A grandeza e a beleza da formação na castidade. Não é crastidade, não é crastação, não é castração, não. Não é para castrar, não é para eliminar a grandeza do sexuado, não. É para poder anunciar a boa nova da grandeza espiritual de uma força que nos ajuda a estabelecer os critérios de amizade e nos dá a possibilidade de evitar o egoísmo. Então, por isso eu dizia no início desta nossa reflexão, quando nós assumimos para nós o domínio da sexualidade, então entramos em conflito. Por quê? Porque o outro quer fazer de mim aquilo que ele deseja. Mas quando nós nos abrimos a uma sexualidade vivenciada na proposta que Deus nos dá através da sua lei natural, nossa caminhada vai se tornando cada vez mais bela. E, sobretudo, meus amigos e minhas amigas, a castidade é uma proposta para todos os batizados e batizadas. Daí que os termos gênero, orientação sexual e união homossexual na antropologia cristã devem ser cada vez mais analisados, porque a nossa proposta, à luz da lei natural, é a riqueza do Deus que nos faz a sua imagem e semelhança, a uns homens e a outras mulheres. Chegou o momento do chat. Mande a sua pergunta. A nossa equipe de chat que está aqui trabalhando, digitalizando, organizando e sintetizando, está disponível para você. Vamos lá. Obrigada, Padre Rafael Solano, por essa conferência. Temos aqui não é bem uma pergunta, mas se você pudesse, por favor, explanar a questão da homossexualidade dentro dos seminários, assim, uma visão ou uma contribuição, né, a respeito dessa temática. Muito obrigado pela pergunta. Tive a oportunidade de estar algum tempo atrás, uns dias atrás concretamente, também na mesma metodologia do online e do distanciamento social, num seminário aqui no Brasil, tratando sobre esse tema. Nós temos que abordar duas coisas que são essenciais. A homossexualidade dentro do ambiente sociocultural
e o outro, a homossexualidade dentro dos ambientes eclesiásticos ou dentro da própria igreja. Seja como for, a homossexualidade em si mesma deve ser analisada e avaliada, digo mais uma vez, em primeiro lugar, no contexto da pessoa. As teses têm que ser estudadas, claro que sim, as 5 teses são estudadas. Mas o primeiro que, dentro de um seminário, dentro de um centro formativo, dentro de um convento, se deve fazer é tratar abertamente sobre a questão. Nós não podemos omiti-la. Nós não podemos chegar e dizer, não, sobre isto falaremos daqui a 30 anos, quem sabe as pessoas nos entendam. Não. Mas o primeiro que temos que fazer é analisar o contexto dentro do qual a situação está acontecendo. Em segundo lugar, quando nós entramos a aprofundar o tema da homossexualidade, nós temos que lembrar que estamos falando com e de pessoas. E por isso, digo mais uma vez, a pessoa antecede em todos os momentos os seus condicionamentos. Eu não posso me fechar ao ponto de dizer sobre este assunto, eu não falo. É necessário que o elemento formativo venha a ser abordado com toda a grandeza e com toda a disponibilidade da situação e do ambiente. Dentro disso, Padre Rafael, uma pessoa, Luciana Costa, né, diz que um grande desafio é tratar cada vez mais cedo com nossas crianças sobre temas. Então, seria que esses temas de abuso e homossexualidade devem ser tratados cada vez mais cedo. E como falar com elas? Então, é tratar de temas ou de falar das pessoas, enfim? Em primeiro lugar, temos que ter presente o seguinte: não só no ambiente homossexual acontecem abusos, também no ambiente heterossexual. Então, nós temos que estar bem atentos para não classificar e não confundir as coisas. Quando você fala com as pessoas sobre temas, você não está falando de pessoas, está falando das pessoas, dos seres humanos. Então, você não deve esperar até que a criança tenha 15 anos para abordar o tema relações precoces. Não. Hoje, um pai, uma mãe bem informados, ao seu filho de 3 ou 4 anos de idade, com a linguagem apropriada da idade, você vai tratar sobre esse assunto. Uma coisa, há um livrinho pequenininho de uma grandeza. Eu gosto dos livros pequenos porque os livros pequenos são como os perfumes. Há um livro lindíssimo que eu sempre peço para os meus alunos em moral sexual estudar. Verdade e significado da sexualidade humana. Ali há um número que é o número 15, que é verdadeiramente muito mais do que bem elaborado, é um tesouro. Os pais não devem incitar os filhos para falar destes temas. Mas existe, vírgula, no coração das crianças, uma interpretação tão maravilhosa da situação que a criança, no momento oportuno, pergunta. Nós, quando fizemos as perguntas aos nossos pais, imediatamente nasceu na espontaneidade o tema. Por isso, fica na memória afetiva, querida Fabiana e querida Luciana, que fez a pergunta, fica na memória afetiva o tipo e o jeito como a pergunta foi abordada. Um pai, por exemplo, que chega a bater no rosto de uma criança quando faz uma pergunta sobre sexualidade, imediatamente feriu a inocência dessa criança diante do tema. Ou quando alguém adulto lhe diz, sobre isso falaremos numa outra oportunidade, você não vai me entender. O infante vai dizer, como assim? Se eu fiz a pergunta, é porque eu tenho capacidade de entender. É impressionante como este jogo cognitivo e construtivo na sexualidade, hoje mais do que nunca, é recorrente. O Senhor usou o termo gênero para o sexo masculino e feminino. Então, a questão de gênero inclui a opção sexual masculino, feminino e outros gêneros? Gostei muito da sua pergunta, lindíssima, viu? Lindíssima e inteligente, mas eu gosto de perguntas lindas, sabe? Por isso, precisaríamos de um outro seminário para discutir o termo
gênero. Como a nossa experiência do Seminário de Sexualidade e Família está dirigida à família e especialmente alicerçada na antropologia cristã, nós sustentamos aquilo que recebemos como um tesouro. Existem diversos movimentos, diversos pensamentos que afirmam que há outros gêneros. Digo mais uma vez, podemos dialogar, podemos aprofundar, podemos crescer. Mas a nossa proposta é o gênero masculino e o gênero feminino que partem do dom gratuito da lei natural. Muito obrigada. E a última pergunta, porque nós já estamos encerrando o nosso tempo, né, dessa aula, se você poderia trazer a questão metafísica aristotélica nesse tema, algum aporte, não sei. Então, quem faz essa pergunta conhece o meu pensamento. Sabe muito bem que eu sou aristotelicotomista até o último dedo, não? Sim, eu penso que aqui, e por isso eu dizia no início da nossa conferência, não? Nós, formadores de opinião, nós, educadores, pais de família, pastores, presbíteros, bispos, pedagogos, que coisa linda. Nós temos que trabalhar a metafísica. Nós temos que devolver a experiência que Aristóteles deixou na grandeza da corporeidade vista desde o campo metafísico. E a sexualidade vai trazer grandes luzes para esta análise e, sobretudo, para poder contextualizar situações como gênero dentro desta realidade. Muito obrigada, Padre Rafael Solano, por essa conferência no nosso segundo módulo desse seminário Sexualidade e Família. Nós queremos agradecer também você de todo o Brasil que está participando.